Olá, começa agora mais um programa TV Secor, o canal do comerciário que você assiste todas as manhãs e segundas-feiras em www.secor.org.br, também em tvosasco.com.br, pelas operadoras NET, pelo canal 3, Cabonet, pelo canal 6 e Vivo Fibra, pelo canal 8. Hoje nós vamos falar de uma categoria das mais importantes do nosso país, uma das mais aguerridas categorias aqui, parceira do Secor, categoria dos bancários. E para falar sobre essa importante categoria de trabalhadores, veio aqui a presidente eleita dos bancários, a nova presidente Ivone Maria da Silva. Tudo bem, Ivone? Tudo bem, bom dia aos telespectadores. Importante estar aqui no programa do pessoal dos comerciários, do Sindicato Combativo aqui da região. Prazer estar aqui no programa de vocês. Obrigado por você reservar aí um espacinho na sua agenda corrida aí você recentemente assumiu o sindicato, tem vários desafios aí, mas reservou um espacinho para vir conversar aqui com os comerciários, as comerciárias, os trabalhadores que estão nos assistindo. Para acompanhar aqui conosco esse programa também a participação do nosso diretor de comunicação, o Arruda. Tudo bem, Arruda? Tudo bem, companheiro Jefferson, bom dia comerciário, bom dia Ivone. Bom dia. Aceito o convite. O companheiro Luciano também presente aqui, obrigado por ter vindo, Luciano. Pois é, o nosso... E só rapidinho, eu gostaria de falar que estamos com a nossa campanha salarial na rua, né? E logo o trabalhador vai ter uma surpresa, e eu acredito que essa surpresa deve ser boa, né? Por mais que a gente esteja passando uma crise, mas a gente pretende conseguir um aumento que realmente como é que fala? Que atenda aí, né? Procure atender o trabalhador de uma forma, né, bem convincente. Vamos ver se a gente fala mais aí da campanha salarial, pedir mais informes aí do Arruda a respeito das negociações que estão se iniciando. Também aqui conosco o nosso vice-presidente Luciano Leite. Tudo bem, Luciano? Bom dia, Jefferson. Bom dia, Ivone. É um prazer e um privilégio estar aqui com vocês novamente. Luciano Carapicuibano lá, que foi candidato lá em Carapicuíba, nós falávamos agora há pouco aqui, né, Luciano, nos bastidores, uma experiência aí diferente na participação política, a necessidade da participação política, né, da classe trabalhadora. Mas vamos falar então aqui a respeito dos bancários. Ivone, conta um pouquinho da sua história, né, da sua trajetória. Você é dirigente sindical desde 97, né? Eu entrei no Unibanco, né, que, como todo mundo sabe, as fusões aqui no país em relação aos bancos foram muito. Então, hoje você tem pouquíssimos bancos, né? Então, eu entrei na categoria bancária através do Unibanco em 1989 e fui, nesse período todo, já era militante do sindicato. Já me sindicalizei, lógico, depois que eu entrei, porque isso é uma coisa muito importante, vocês estão ouvindo aí que são os comerciários, é importante vocês sindicalizarem, porque fortalece o sindicato. Então, foi a primeira... Meses depois que eu entrei, já era sindicalizada, né? E também já participava de todas as manifestações, de todas as greves. E em 97 eu fui para o sindicato, na diretoria do sindicato, né? E na diretoria do sindicato cuidava, como aqui nos comerciários, o pessoal tem regiões, né? Trabalham com regiões. Lá eu era responsável pela Regional Centro, fazendo trabalho de base nas agências Regional Centro, e depois eu fui para a executiva do sindicato, fui a secretária de finanças do sindicato, atualmente eu era secretária-geral e agora sou a presidenta do sindicato. Eu mencionei Carapicuíba, né, do Luciano aqui, porque a Ivone também é lá de Carapicuíba, né? Sim, sou de Carapicuíba, eu vim morar em Carapicuíba e não moro mais hoje, devido à distância do trabalho, já moro há 11 anos na capital, em São Paulo, mas eu vim para cá em 78, morar na Coab de Carapicuíba, olha, né? Quando eu mudei para cá, o Luciano, não sei nem se o Luciano nem era de Carapicuíba ainda, mas em 78 veio a Coab, que lançaram, né? Então era a Coab, não tinha nem... Em Carapicuíba era o único lugar que tinha as escolas, tinha várias estruturas, mas quando eu mudei não tinha nem padaria, não tinha nem mercado, né? Você vendia lá as coisas pela perua, tudo mais, e morei em Carapicuíba até 2006. Né? Olha aí. Agora, você é formada em Ciências Sociais com MBA em Finanças. Sim. Eu me formei na USP, né, em 1997, quando eu estava entrando no sindicato, estava me formando na USP em Ciências Sociais e depois, devido ao sindicato, assumi a secretária de Finanças, eu fui fazer um MBA lá na Fundação Getúlio Vargas para ajudar a melhorar, né? E hoje eu faço arquitetura.
Uma coisa bem interessante também, de você ter um outro olhar nessa questão da moradia, né? Que a nossa luta hoje, você pensar a nossa forma urbana que nós vivemos, então hoje eu faço arquitetura também. Está buscando continuar estudando sempre. Sempre tem que estudar, né? Eu acho que uma coisa gostosa de fazer, importante de fazer, e também você ter outras visões do mundo, né? Então é importante. Além de fazer sempre estudando também a categoria bancária, a economia, porque para nós sindicalistas, né, Luciana, é importante fazer isso, né? Porque nós temos que, ao dia a dia, ter respostas para os trabalhadores, tanto na questão econômica, na questão social. Então, os nossos parceiros aí que sempre nos ajudam, o DIEESE, outros órgãos que sempre fazem pesquisa que nos ajudam em tudo isso, né? Você não quer falar ali, tá? A gente, dentro do movimento sindical, faz essa construção social constante, né? Então, acho que a arquitetura até vai facilitar você a contribuir nessa construção. Você tem um outro olhar, e tem vários arquitetos e urbanistas que foram importantíssimos para o país e são militantes de esquerdas aí, aguerridos, né, que fizeram uma construção do país diferente, né, também. Então, verdade, Brasília é um grande exemplo disso, né? Sim, Brasília, construção, Niemeyer. Primeiro, com toda a polêmica que ele sempre implementou nas suas aparições públicas, né? Nunca deixou de fazer polêmica, e as polêmicas dele sempre foram provocadoras, né? Exatamente. Talvez seja até uma das pessoas que você deve ter esse olhar, né? Você pega o Paulo Freire, né, que é um educador, né? E o Niemeyer no Brasil são grandes ícones que conseguiram desenvolver para nossa sociedade todo um imaginário, né, de possibilidades. Né? Não, você pensar que a cidade, conforme ela é organizada, você muda, né? Então, você pega exemplos de cidades que grande violência, ou mesmo em lugares em que você, com o urbanismo, você consegue mudar tudo. Uma grande cidade diz que ganhou até o prêmio é a cidade de Medellín, que tinha diminuiu 80% a sua violência só fazendo a integração do transporte público, o lazer para a sociedade, espaços públicos para a sociedade. Ou seja, você vai lá e coloca a sociedade todo no sistema, né? Que é o que falta ainda na cidade de São Paulo, de Osasco, é toda essa integração. Infelizmente, hoje você não consegue andar em São Paulo e na Grande São Paulo com transporte público de qualidade ainda, né? Então, ainda tem lá... Você não consegue ir para os aeroportos da cidade de metrô de condução pública, né? Infelizmente, a gente só visualiza a questão só de carros, né? E não tem parques públicos, né? Nós tivemos em Medellín, Jefferson, em dezembro, né? E eu praticamente fiquei... espantado com o desenvolvimento daquela localidade, né? Pacificada. Que é o que a gente também pede sempre essa questão, né? O lazer do trabalhador, né? O sindicato dos comerciários, dos bancários, fala assim, não é só trabalho, onde você vai fazer o seu lazer? Falta espaço público ainda, infelizmente, né? Agora, eu queria que você falasse um pouco do processo de eleição, que passado recentemente, porque foi um processo, assim, no meio de um tumulto no país, né? A convocação da greve do dia 28, vocês no processo estão participando da mobilização dos trabalhadores, ao mesmo tempo desenvolvendo a eleição. Foi complicado esse momento, né? Foi complicado e ao mesmo tempo fácil, né? Porque nós fizemos a nossa eleição, era possível, sempre a gente deixa um dia a mais para colher os votos, né? E nós passávamos para os bancários e falava assim, olha, nós vamos colher o voto até o dia 27, porque dia 28 a categoria bancária vai parar. E os bancários atenderam esse pedido. Então, muitos prédios bancários não apareceram para trabalhar, não foram trabalhar e aderiram realmente à greve geral do dia 28. Então, foi um processo riquíssimo, importante, com a ajuda de vários sindicatos, né? Porque a nossa eleição, como são 3 mil locais de trabalho, para colher todos esses votos, as nossas urnas são mais de 200, nós contamos aí com os comerciários, contamos com o Sindicato dos Químicos lá de São Paulo, com os metalúrgicos. Então, muita gente para fazer o nosso trabalho e colher os votos também na urna, né? E dia 28, eu sei que aqui também em Osasco e região, a greve também foi
Maravilhosa, foi importantíssima, porque os trabalhadores realmente entenderam qual era o recado dessa retirada de direitos e aderiram à greve mesmo, né? Então o comércio aqui, né? O comércio parou, então era muito bonito você ver, tanto em São Paulo como Osasco, o comércio aqui, né, na Antônia Agu, que era a questão do comércio, e também na questão dos bancos, tudo parado, né? Então foi legal. Mas é impressionante, né, Luciano? Assim, tem uma categoria que você pode contar numa convocação de greve, são os bancários, as agências param mesmo. Sim. Eu acho que tem uma coisa interessante da gente até abordar nesse cenário aqui, é o trabalho que nós temos feito com o macro setor. Há alguns anos a gente já tem discutido uma sinergia entre bancários e comerciários, porque várias empresas, Ivone, aqui da nossa região, elas são financiárias. Sim. Só que elas, na prática, elas trabalham conosco, com sindicatos comerciários. E tem vários comerciários que hoje já fazem trabalho de bancário. No supermercado, quando você vai pagar uma conta, isso deveria ser numa agência bancária e não no comércio, né? E hoje você joga isso para o comércio, né? E aí você pega, por exemplo, a C&A na parte de cartão. Quem faz toda a parte de negociação para esse segmento é os sindicatos comerciais de Osasco, entre outros, né? Nós temos C&A, nós temos, podia citar umas 15 empresas aqui, que trabalham nesse segmento, que está mais correlacionado com o trabalho dos bancários, com o dia a dia dos bancários, do que o nosso, né? Você pega lá aqui no Carrefour, você tem o provider, que é o setor de cartão, que também tem um aspecto de telemarketing. Dentro do segmento bancário, você também tem esses trabalhadores que perpassam nas suas funções, né, dentro dessas categorias. E nós temos as nossas organizações, e elas devem, né, em algum momento, sentar para viabilizar algo que seja diretamente relacionado com esse público em geral, né, que são os trabalhadores de telemarketing. Que se pensar, hoje a tecnologia que muitas vezes os bancos usam, né, e não só que eles usam, que eles investem, fazem como caixas e tudo mais, depois ele vem para a área do comércio, né, e o comércio utiliza isso, e nós sabemos que essa tecnologia vai chegando e eles vão integrando o sistema, só que você pensar, o comerciário ganha muito menos do que o bancário e faz hoje uma parte de um trabalho bancário. Muita responsabilidade. Você pegar um caixa de supermercado é muito menor, mas por que ele ganha isso? Porque o lucro da empresa muitas vezes é menor. Agora imagina que ele dá isso um lucro para o banco, que ganha muito mais, ou para o cartão de crédito, né? Só que é uma luta nossa mesmo, que essas pessoas realmente sejam do sistema financeiro, né? Quem trabalha ou faz todo o sistema financeiro deve vir para o sistema financeiro e deve estar dentro da nossa categoria. Isso que o Luciano falou é importante, quer dizer, você criar um macro setor de serviços, em que você junte comércio, junte bancários, toda essa área, porque a luta seria muito maior, né, e melhor, para conseguir mais direitos, mais garantia. Equidade de direitos, para elevar o padrão de todos eles, né? E o cenário que a gente vê, ele é muito cruel, porque num aspecto de reforma trabalhista e de terceirização aprovada, essas categorias elas ficam muito mais sujeitas a ter um achatamento da sua massa salarial e das suas conquistas, que são centenárias, no caso dos bancários, em alguns aspectos, né? Sim, a terceirização que já é lei, né? Já é lei, já foi sancionada, e agora a nossa luta é para que eles não implementem a terceirização, né? Então a nossa luta agora é que realmente não coloquem isso, não acabem com os trabalhos, né? Imagina você poder contratar pessoas sempre temporário. A pessoa nunca vai se aposentar na vida, né? Porque sempre temporário, recolhe aquilo, fica desempregada. Você consegue aí com a reforma trabalhista, então, vai todo mundo trabalhar bico, né? Não vai ter mais trabalhos formais, né? Vamos fazer uma pausa agora e deixar a reforma trabalhista para a gente falar no segundo bloco, deixar aí o gostinho para os nossos telespectadores. A gente volta no segundo bloco, você continua ligado na TV Secor. Estamos de volta com o programa TV Secor, conversando hoje aqui com a Ivone Maria da Silva, ela que é a nova presidente do Sindicato dos Bancários de Osasco, São Paulo, Osasco e região. Ivone, mas nós terminamos o primeiro bloco falando a respeito aí das reformas trabalhistas, a gente vai engrenar um pouquinho aí na previdenciária, mas a reforma trabalhista, embora ainda não tenha sido votada,
um dos grandes problemas da reforma trabalhista, que você começou a mencionar, que foi a terceirização. Ela já passou, não está nem no pacote da reforma que está para ser votada. E ela pode ter um efeito muito negativo para todas as categorias, mas dos bancários é muito grande também esse risco, né? Sim, porque traz, por exemplo, quando vamos fazer uma coisa bem simples da pessoa entender. O cliente vai na agência hoje. Então, tem períodos em que você vai numa agência bancária, está insuportável. Vamos dizer assim, é a primeira semana do mês, aqueles dias úteis, todo mundo vai receber. Então, o comércio paga, as empresas pagam, todo mundo vai para o banco. Tem conta que vence naquele mês e vai normalmente lá no caixa pagar. As agências lotadas. Então, daquilo teria que ter muita gente para atender e hoje não tem. Uma das coisas que está na reforma trabalhista é que você pode contratar a pessoa, ela fica disponível para o banco durante todo o período, só que ela recebe pelo período que trabalha. O banco pode dizer o seguinte, eu vou te contratar só por 3, 4, 5 dias. E aí não é só o banco, o comércio também. As lojas também tem um período que ela fica mais cheia. Então você pode hoje falar o seguinte, ó, Luciano, vai lá e trabalha 5 horas para mim do pico, das 5 horas às 11 horas da noite, 10 horas, onde é os shoppings abrem. E você vai receber por aquelas horas. Né? Então, diferente de hoje, que você tem que ser contratado, você tem 30 dias, independente se tem cliente ou não na loja ou no banco, você recebe o seu salário pelos seus 30 dias, recebe as suas férias, recebe seu 13º. A lei trabalhista hoje, ela permite que você tenha esse trabalho, que é um trabalho de um período. Né? E não computa. Imagina para você conseguir se aposentar em relação a isso, ou mesmo sustentar sua família. Você vai ter que ter um monte, né? Um monte dessas coisas. E também tem várias outras coisas na reforma trabalhista, que é, né, o legislado, o negociado sobre o legislado. Hoje você pode fazer. Então, por exemplo, tem um monte de coisa na nossa convenção coletiva que é acima da lei. Tudo bem, não tem problema, né? Os comerciários também vão ter acordos que são acima da lei. Então você vai poder hoje, o sindicato vai poder fazer acordos abaixo da lei. E com um representante que muitas vezes não é do sindicato. Pode ser qualquer um que a empresa foi lá, obriga, por exemplo, o Arruda a ser o representante da empresa e fazer um acordo e assinar mais com a empresa, né, daquele acordo. Então, vale, o acordo vai valer. Então, são coisas muito prejudiciais aos trabalhadores dessa reforma trabalhista, que vai ser votada amanhã, né, e que nós estaremos lá em Brasília. Então, nós estaremos lá amanhã para também fazer uma manifestação em relação à votação, para não votarem esse projeto amanhã no Senado. E como é que é assumir um sindicato, da importância dos bancários, com todos esses desafios pela frente? Como é que você está encarando isso? Olha, sempre... Qual é o período que não foi fácil na vida do trabalhador, né? Então, a nossa luta sempre foi árdua, né? Então, sempre tem os dois polos, né? O patrão que quer ganhar muito e o trabalhador que sempre quer mais, né? Então, a luta sempre foi árdua. Eu acho que o momento que nós estamos passando é um momento difícil do país, principalmente da economia, então se torna mais difícil, mas é um momento também que a gente consegue que o trabalhador nos entenda. Então, você pegar as nossas duas manifestações, que a Central Única dos Trabalhadores, junto com as outras centrais, movimentos sociais, chamou, olha, se os bancários, os comerciários, todos entenderam qual era o momento importante. Então, você tem uma luta. Então, a nossa obrigação enquanto sindicato é organizar toda essa categoria e levar para ele o que está acontecendo no país. E com isso, ele vai entendendo e vai participando das manifestações e vai, lógico, vai responder isso nas urnas ano que vem, né? Então, você vê um golpe que teve em 2015, né? Foi contra realmente a classe trabalhadora, né? Então não foi contra um partido, foi contra nós, trabalhadores e cidadãos. Então é um momento riquíssimo também que você pode novamente retomar a democracia no país, né? Então também é um momento riquíssimo, né? Eu acho que agora a população começou a entender aquela frase do Romero Jucá de estancar a sangria, né? Sim, exatamente. Porque parece que a partir de agora eles começaram a movimentar direitinho para estancar a sangria e evitar a Lava Jato, evitar que a Lava Jato atinja
porque outros nomes aí, né? A população e os trabalhadores estão entendendo o seguinte, nada é dado de graça, né? Porque um momento, nós vimos o país em 12, 13 anos do governo democrático popular, você ter acesso a muita coisa. Então você teve os financiamentos, aqui mesmo em Osasco recebeu escolas técnicas, a Universidade Federal, você percebeu que o país ele cresceu bastante, né? Então os bancos públicos foram utilizados para dar crédito. Então, muita gente do Minha Casa Minha Vida conseguiu ter a sua casa, conseguiu passar. E todo mundo achava o seguinte, olha, agora estou bem, eu posso mudar o governo, posso colocar qualquer um lá que vai resolver e vou continuar com isso. As pessoas perceberam que não. Se não tiver alguém que realmente pense na população e nos trabalhadores, você perde tudo. Que nada é dado, né? Então, a nossa força e a união da Central junto com os movimentos é que a gente tem arrancado um pouquinho, né? Porque mesmo no governo democrático popular, nós conseguimos que o aumento do salário mínimo ser atrelado ao PIB, nós fomos para Brasília, numa marcha. Nós batimos na porta do governo todo dia e falávamos, ó, estamos aqui, nós queremos a nossa parte desse filão, né? Qual era a diferença daquele governo com o que está aqui? Primeiro que esse é golpista, e outro que o governo recebia os trabalhadores e o movimento social. Né? Então, todas as políticas que foram implementadas, seja na questão de gênero, na questão de raça, foi porque o movimento social foi lá e exigiu, né? Porque nós nunca deixamos de fazer os movimentos no país. Os bancários, os comerciários nunca deixaram de fazer greve. Né? Então, nós tivemos aí 12, 13 anos de greve, né? Isso porque sempre arrancando, mas lutando. Mas a diferença é que nos recebiam e nos ouviam. Hoje não nos escutam, escutam apenas os empresários. E esse é um problema do país. Né? Agora, os bancários têm uma campanha, você está falando de direitos, né, de manter os direitos. A negociação dos bancários ela é diferente, porque ela é nacional, é isso mesmo? Sim, é nacional. Então, hoje, do Iapoque a Chuí, né, todo mundo tem o mesmo salário. Seja em São Paulo, então a pessoa de São Paulo recebe o mesmo salário do Rio, que recebe o mesmo salário do Amazonas. E a nossa, ano passado, fez 25 anos que a nossa convenção ela é nacional. Né? Então nós pegamos, sentamos, nós temos o Comando Nacional, que tem todas as forças lá, então não tem só cotista na mesa negociando com os banqueiros. Então todas as centrais que têm sindicatos representativos estão na mesa e fazem a negociação com os banqueiros. E do outro lado também sentam todos os representantes do banco e assim a gente consegue fazer uma convenção coletiva nacional. Então ano passado foi a nossa 20ª, assinamos a nossa 25ª, que vale também para esse ano. Então ano passado, no momento mais difícil, fomos a primeira categoria a fazer greve no governo golpista, né? E fizemos 30 dias, a Caixa Econômica Federal ficou mais um dia, então foram 31 dias, e nós conseguimos, ano passado, não ter aumento real, mas nós conseguimos que esse ano a gente conseguiu o abono, né, que ficou no lugar no aumento real, mas esse ano nós vamos ter o aumento real de salário de 1% além da inflação, porque nós assinamos o nosso primeiro acordo, nossa primeira convenção coletiva de 2 anos, que vale para 2 anos. E conseguimos também, primeira vez, abonar todos os dias a nossa paralisação. Então foi muito forte a greve. Então como eu falei, é uma questão de organização e as pessoas entenderem, mesmo com toda a crise do país, tudo que estava acontecendo no governo golpista, a categoria fez 30 dias de greve. Então é importante. Né? E depois o comerciário pergunta por que o bancário tem uma PLR legal e a gente não, né? Por que tem isso e a gente não? Né? Porque mobiliza, porque faz a manifestação, né? Quando o sindicato convoca para a assembleia, participa, né? Então a gente já esteve em muitas assembleias ali na quadra dos bancários, onde estava completamente lotado de trabalhadores discutindo a negociação coletiva, discutindo a pauta de campanha através de pesquisas e tudo. Então a gente se espelha muito nos sindicatos bancários, Ivone, para fazer algumas ações aqui na região também. Embora sejamos um sindicato de médio para grande, né, porque somos um dos 30 maiores do país, né, tudo que a gente observa que funciona e que os sindicatos bancários de São Paulo têm feito e que dá resultado, a gente acaba implementando aqui também, né? Então, talvez você não tinha essa informação, né? Mas o Sindicato dos Bancários é uma referência aqui para a nossa região também, mesmo porque tem uma subsede aqui que é bastante ativa, né? Sim, então, nós temos uma subsede aqui. Nós estamos sempre trabalhando junto, porque você fala Bancários de São Paulo e região, né? Mas Osasco tem aqui uma sede também estruturada, atende seus trabalhadores
e dar respostas rápidas para aquilo que a sociedade precisa também, né? Então, eu acho que parabenizar a Ivone por ter assumido agora a presidência desse sindicato, né? Vai bem de encontro com isso que você disse, né? Ela renovou também parte da sua diretoria, então tem gente nova chegando, sim, né? Sempre nós fazemos a renovação da diretoria, sempre tem... É uma continuidade, né? Você tem que deixar pessoas experientes e pessoas novas, sempre entrando no movimento sindical, porque o movimento é isso, né? Então, o próprio nome já diz, movimento sindical. Você sempre tem que estar em movimento, seja com a categoria, seja na própria diretoria, né? Conversando com uma diretora dela, das novas que vieram na festa de posse, que assim, foi uma festa maravilhosa também, como você disse, né, ali nos bastidores, na participação massiva dos trabalhadores bancários na atividade, um sindicato que está junto com o seu trabalhador associado, né? Aí uma jovenzinha que virou diretora há pouco tempo me disse, nossa, foi parabéns, tal, assumiu agora, né? Ela falou, mas pegamos numa fase ruim, né? Na pior fase da história, né? Eu falei, filha, eu já estou há 24 anos no movimento sindical. Qual foi a fase boa? Não foi fase boa ainda. Porque para quem tem compromisso com o trabalhador, não tem como você passou por um processo de democratização do país, você passou pela ditadura, você passou por vários períodos históricos que o movimento social, e em específico o movimento sindical, ajudou a construir o Brasil assim, de uma forma muito significativa. Então não tem fase da história que a gente não tenha contribuído nessa construção coletiva. E o Sindicato dos Bancários, né, por ser um sindicato de vanguarda, está no coração da cidade, que é onde as coisas acontecem, e está numa categoria, porque hoje a gente fala quem é que manda no país? É o sistema financeiro. Quem é que manda no mundo? É o sistema financeiro. Então, a correlação de força está estritamente ligada, né? Então, você tem numa ponta o grande capital internacional, né, que trabalha com todos os bancos e com o sistema financeiro de um modo geral, e você tem na outra ponta os trabalhadores, fazendo essa correlação de força. Então, a importância, assim, para a nossa sociedade hoje, de você ter uma pessoa com essa visão, né, como a Ivone, na frente de um dos sindicatos que é o maior do Brasil, para nós é um motivo de muita alegria, porque você sabe que a formação dela, as bases dela, todo o processo de preparação para chegar aqui, né, não teve atalhos, né? Então, no discurso de posse dela, ela falava, por exemplo, sobre a questão do sistema penitenciário no Brasil, né, onde você tem mulheres presas, onde você tem uma maioria de negros presos e pessoas pobres na cadeia. Então, você fala, mas o que tem a ver o bancário com a pessoa que está ali com o detento, que está na cadeia? Então, o que eu trouxe, por exemplo, do seu discurso? Que você vai ser uma presidente que vai ter um olhar muito mais abrangente, não só dentro da sua categoria, mas para a sociedade como um todo. E isso é bom para toda a sociedade, de modo geral. Isso é importante. Então, eu fiquei muito feliz em estar presente, obrigada pela presença, né, de vocês. Aí, e pode contar conosco sempre que nós vamos ser parceiros, né, para o que der e vier. Vou aproveitar esse gancho, essa fala do Luciano, para a gente ir encerrando aqui, porque infelizmente o nosso tempo chegou ao final, passa bem rápido. Quando a entrevistada é bacana, né, Lu? Corre, né? Me arruda, o tempo voa, né? Então, Ivone, já deixamos aqui o convite para você voltar outras vezes para falar aqui com o comerciário, os nossos trabalhadores aqui nos assistindo. E o programa, infelizmente, vai ficando por aqui. Você, comerciário, já sabe, não fique só, fique sócio. Confira no site do seu sindicato, em www.secor.org.br, os benefícios e vantagens de ser um associado e de participar da luta. Eu aguardo você na próxima segunda-feira. Até lá!